Vamos agora falar um pouquinho sobre aparelhos, né? Primeiro problema do aparelho aqui no Brasil é o custo. Então, assim, um aparelho de uma qualidade não muito avançada, né? Ele custa por volta de R$ 3.000 cada aparelho. Se ele precisar dos dois lados, R$ 6.000. Aí você fala assim, o que é essa qualidade, né, não muito boa? Eu gosto de comparar com um celular. Sabe um celular que toca AM/FM, tem uma câmera meia boca, mas você não consegue fazer mais nada com ele além disso. Sabe aquele aparelho de R$ 100? Né? Então ele tem tecnologia, mas essa tecnologia está restrita. É mais ou menos comparado com isso. Claro que é meio grosseiro, mas para você entender. Então assim, não é o de maior tecnologia. A outra situação é que para começar a usar o aparelho é uma criança. Criança para? Não. Criança fica preocupada? Ai, não vou bater, não vou molhar? Não. A resposta também é não. O que ocorre? A mãe coloca lá o aparelho, depois de muito tempo a criança está pulando, jogando futebol, fazendo não sei o que, e ela diz para ela, meu Deus, olha o preço desse negócio. E algumas delas, por medo, pela questão do preço, por outras coisas, o que elas fazem? Só deixam para colocar o aparelho quando a criança vai para a escola. Aí a criança entende aquilo como aversivo, como se fosse um castigo. Eu vou para a escola, aquele negócio que não fazia barulho, começa a fazer barulho na minha cabeça e faz. E isso é muito esquisito. Então, assim, por quê? Porque ouvir também tem uma questão de treino. Nós temos, sei lá, na sua casa deve ter alguma coisa fazendo barulho. Presta atenção, vê se tem algum barulho aí. Esse barulho fica fazendo o tempo todo e você não presta atenção. Por quê? Chega uma hora que você automaticamente desliga esse barulho. Relógio faz barulho, panela faz barulho, tudo faz barulho. Mas se você estiver prestando atenção em outra coisa, esse barulho ele se reduz. Não é que ele diminuiu. O seu cérebro desligou. Olha, esse é um barulho secundário, eu preciso prestar atenção no que a professora está falando na aula. É meio que isso, eu espero que você faça isso. Então, você reduz. Agora que eu mandei sua atenção para lá, deve estar complicado. Por quê? Você está ouvindo os barulhos, quem está falando, quem está isso, quem está aquilo. Daqui a pouco, daqui uns 5 minutinhos, você para de prestar atenção de novo. Isso é comportamento aprendido. A gente desligar o barulho secundário e ficar com o barulho que é o primário que eu preciso prestar atenção. O surdo, por não ter esse treinamento, todos os barulhos chegam na mesma proporção e aí irrita. Então, se ele fica, tira aparelho, põe aparelho, tira aparelho, põe aparelho, tira aparelho, põe aparelho, o que acontece? A hora que ele está cansado, ele quer retirar. E se ele não se acostumar a ficar o tempo todo, ele também não tem o custo, o benefício, né, deste aparelho ali naquele espaço para poder acionar a língua. E é nessa situação que a gente fala, olha, ele tem que ficar com o aparelho. Ah, mas custa caro. Vai ter que ficar. O meu aparelho serve para você? Até que uma parte dele pode servir, mas sua grande maioria não, porque essa parte interna, as voltinhas da nossa orelha, são como um molde, sabe, dentadura? O meu dente é de um jeito, o seu é de outro. Vai ter que fazer um molde adequado. A mesma coisa, porque as voltinhas não são iguais. Então, não vai servir. Vai tirar essa parte que é feita com silicone atualmente, bonitinha lá, vai fazer o molde para poder colocar e o aparelho vem acoplado. Qualquer aparelho eu posso fazer? Não, não pode ser qualquer aparelho. Quem vai adequar isso para mim? O otorrino ou a fonoaudióloga. Ah, e tem volume diferenciado no aparelho? Tem. Tem o tempo que você coloca? Tem. Tem aparelho que é com bateria, tem outro que não? Tem. Então, assim, a gente tem todo tipo de aparelho, para todo tipo de bolso, para todo tipo de perda. Claro que sempre considerando os aparelhos de melhor qualidade serão os mais caros. Aí você pensa, tá, quais aparelhos, né? Aqueles aparelhos de comercial de televisão que você coloca, ele quase não aparece aqui fora, ele é chamado intraaural. Sua grande maioria é para perda leve, né, para idosos e tudo mais, mas já estão desenvolvendo aparelhos desse tipo
para que as pessoas usem e coloquem. Ah, mas chama a atenção um aparelho? Chama. Chama a atenção uma pessoa estando aparelhada. Na nossa cultura, nós estamos muito mais acostumados a aceitar um óculos do que aceitar um aparelho auditivo. Né? Então, assim, ninguém acha estranho que você esteja um dia de óculos, outro dia sem óculos. Mas, se você chega com um aparelho, o que aconteceu? Né? Vai perguntar, porque não é o comum. Então, existe esse modelo intraoral, que é aquele pequenininho que fica lá dentro da sua orelha. O aparelho mais comum para a pessoa com surdez é aquele que você já deve ter visto, que é de fora, que é o retroauricular. Essa parte que vem até por volta daqui, sem entrar para o molde dentro da orelha, ela eu posso retirar e doar para uma outra pessoa que precisar, que tenha o mesmo tipo de perda. O que eu não posso doar é essa parte de dentro, que é siliconada, que segundo as minhas voltinhas, para poder colocar. Tem dois botõezinhos atrás, um é para volume e outro é para intensidade. Quem é que diz para a gente quanto tem que estar? Fonoaudiólogo e otorrino. Quando você chega, né, isso a grande maioria, bem próximo, a mão bem próxima desse aparelho, ele faz um barulho. Para que serve esse barulho? Para que você saiba se a bateria ou qual é o sistema que ele está usando, sua grande maioria é a bateria, se ela ainda está funcionando. Então, conforme você vai chegando perto, ou se ele estiver mal ajustado, ele faz um barulho chato, um barulho assim, sabe? Não tem como você não perceber que ele está inadequado. E aí você vai adequando ele lá e coloca bonitinho no que tem que usar. É fácil se adequar a um aparelho auditivo? Não, a resposta é não. Quem usa óculos sabe que por um tempo ou a gente olha por cima da lente ou por baixo. Então, se a gente tem essa dificuldade na questão da visão, na questão da audição deve acontecer a mesma coisa. Então, o médico pode colocar num tipo de volume e da próxima ele aumentando ou reduzindo de acordo com a reclamação que o paciente, né, no caso a criança ou o adulto ou adolescente, tenha. O outro modelo, aí a gente já vai indo cada vez mais caro, vai acompanhando. É o modelo mini retroauricular. Por quê? Porque o tubo é menor, porque a tecnologia é melhor, ele pega outros tipos de frequência, mas aí ele já está numa tecnologia mais avançada e, claro, mais cara. Melhor de qualidade? Claro, uma qualidade muito melhor. Disponível para todos? Não. Aí pode até te vir uma pergunta. E o SUS? Né? Sistema Único de Saúde. Ele oferece gratuitamente para a população? Sim, a resposta é sim. Mas o de qualidade inferior. Mas oferece. Então é melhor que você tenha um aparelho do que não ter nenhum. E como é que se faz? Entra-se numa fila. Pode demorar? Como tudo no SUS, pode. Não é? Mas é uma possibilidade, então é melhor que você saiba que existe do que ficar sem. O aparelho mais avançado que nós temos hoje é chamado, na verdade não é um aparelho, é um implante, chamado implante coclear. O implante coclear é uma cirurgia neurológica, a pessoa fica com uma parte literalmente dentro da cabeça, um espaço. Faz-se a cirurgia caríssima. A última vez que eu fiz uma pesquisa era por volta de R$60 mil. A cirurgia sem seu chip. Se coloca um chip dentro do seu sistema, dentro da sua cabeça, literalmente dentro do crânio, e se coloca um receptor. Ele é externo, dá para você ver. E ele fica aqui. E aí faz a cirurgia, depois de cicatrizado, se aciona isso e você vai adequando, mas a qualidade é fora do comum. Aí vem sua próxima pergunta, né? E aí? O SUS oferece? Me oferece. Só que qual é o problema? Você não pode ser qualquer pessoa. Você tem que ser da perda neurosensorial. Você tem que já ter se acostumado ao aparelho anterior, então qualquer um daqueles tipos de aparelho, por quê? Porque se o outro aparelho a pessoa quer tirar, como é que você vai tirar algo que está dentro da sua cabeça? Não dá. Pode ocorrer rejeição
né? Então, se a pessoa coloca silicone e pode ter que tirar, pensa isso, uma rejeição. Pode ocorrer rejeição. Muitas famílias não autorizam o implante por medo da cirurgia e dá pra gente entender por quê. E um outro quadro, né, que a gente pode discutir é que há pessoas com surdez que dizem que nós que ouvimos, nós não os aceitamos e nós queremos colocar o implante para destruir a identidade que eles têm enquanto surdos. Né? Ah, estão querendo nos transformar em X-Men. Os X-Men não tem, né, essa coisa da adaptação, eu viro não sei o quê, eu viro não sei o que mais. É isso que estão tentando fazer conosco. Eu diria o seguinte, cada cabeça uma sentença. Né? A família vai decidir. Por quê? Vai precisar de acompanhamento fonoaudiológico, é uma cirurgia de risco, cirurgia sempre tem risco, a família precisa estar disposta, precisa acompanhar, precisa ver, existem algumas recomendações específicas, tem idade, tem que ser a perda profunda, tem que ser bilateral, tem que ser neurosensorial, tem um monte de coisa. Entrar nesta fila para receber esse tipo de adaptação, mas os resultados são fora do comum. Quanto mais nova for a criança, mais próxima. Por quê? Porque o surdo vai falar, ele vai, mas quanto mais novo for a pessoa, não será tão diferenciada, porque às vezes quando a gente ouve um surdo falando, dá a impressão que ele não é brasileiro, sabe? Que a língua fala meio diferenciado. No caso do implante com crianças muito pequenas, vai falar igualzinho. Já existe no Brasil crianças com 6 meses implantadas. Então, eles estão fazendo esse tipo de situação. Até que prove o contrário, isso a grande maioria tem muito prós do que contra. Aí você fala assim, e contra? Bom, existem pessoas que implantam e precisam retirar. E aí é assim, né, o trauma de colocar, o trauma de ir para a cirurgia, depois ter que retirar, o medo de causar outra alteração que não a perda da audição, pode acontecer e a pessoa não fazer uso desse tipo de adaptação. Então, vai depender do que a família está vendo como o mais adequado. Existem ganhos? Existem. É verdade que essa pessoa, nesse caso, uma criança de 6 meses que foi implantada, ela não vai ter nem a lembrança de como era não ouvir. Ela não tem. Ela vai se ver exatamente sempre no mundo da pessoa que ouve. Né? E aí você pensa, e agora? Como é que se faz? Se faz o seguinte, a tecnologia que estiver à sua disposição se coloca. Em sua grande maioria, o que a gente vê? A gente vê os surdos com aparelho, não é? Com aparelho externo, com esse tipo de adaptação. Agora, os mais novos, eles virão com melhor qualidade. Antigamente, os aparelhos, né, contam que eles tinham uma voz meio que de tecnologia, sabe, robozinho, aquelas coisas. Hoje já não, já dá bem próxima da fala, até porque se desenvolvem, né, a nanotecnologia está muito avançada, mas permanecer com um aparelho durante o dia todo, né, a gente não pode negar que deve ser quente, porque você está com um tampão ali o tempo todo, sem poder alterar, mas ele surte um efeito considerável. E aí a pessoa vai ter isso mais a transformação. Aí você fala assim, mas e naqueles casos que não tem ganho usando o aparelho? Aí eles já nem indicam. Então, o médico faz um trabalho individualizado e toda vez que nós temos um trabalho individualizado, ele custa caro. Uma coisa é você ir até uma loja comprar uma calça jeans. A outra coisa é você pedir para uma costureira fazer uma calça para você. Então vai vir sob as suas medidas, com todas as suas características, ela sai mais caro. Por isso que a adaptação para a pessoa com deficiência custa caro.
né? Vai ter que ver o seu caso, vai ter que ter uma pessoa específica para acompanhar, você tem que saber se consegue, às vezes coloca, faz a tentativa, não dá certo, aí tem que ir trocando e vai fazendo tentativa até chegar à adaptação que é correta. Existem espaços de doação de aparelho? Existe. Então, assim, as pessoas com deficiência acabam se juntando e os pais também. Então, existem pessoas assim, eu troco meu aparelho, eu vendo para você, porque é possível para você. Às vezes até as clínicas fazem essa comunicação entre as famílias. Olha, ele quer trocar o aparelho dele, que é melhor que o seu, e você fica com o dele, né, e devolve, aquelas coisas. Mas, quando a pessoa tem a aquisição de algo tão caro, ela costuma cuidar da melhor maneira para que não precise trocar. E depois de um tempo, precisa trocar? Precisa. Por quê? O uso é intenso, é contínuo, você tem a possibilidade de derrubar, de quebrar, ficar com o aparelho o tempo todo. Pode causar infecção, ter que retirar. Tem um monte de outras situações que você vai vendo caso a caso para chegar até a maneira mais adequada que a pessoa precisa ficar. Então, assim, pensar em colocar um bebê aparelhado, a escola vai ficar com medo, sabendo o valor, a mãe vai ficar com medo, vai quebrar, vai fazer, e agora como é que eu faço? Mas se não usar, não tem função, porque adquirir essa adaptação. Então, é uma discussão muito intensa, né? Não tem como você ficar pensando o que fazer. Se a pessoa for diretamente, vamos voltar lá, se ela for diretamente para o uso da língua de sinais, ela vai querer fazer o uso do aparelho? Eu conheço casos que sim e casos que não. Tem gente que não, eu não vou usar aparelho de forma alguma, eu quero usar língua de sinais e pronto, isso para mim é o mais tranquilo e a partir de agora é assim que eu vou fazer. Existem outros que mesmo assim querem usar o aparelho e diante de outras situações vão fazer. Por quê? Porque o nosso mundo não está adaptado à pessoa com surdez, à pessoa que usa a língua de sinais. Então ele vai chegar numa loja, porque ele vai chegar em um espaço e ele vai querer comunicar-se. E às vezes ele percebe que a pessoa não entendeu. O que ele faz? Ele vai tentar emitir. Né? E vai ser melhor, ele vai tentar escrever, ele vai tentar acionar de alguma forma. E aí, nesse caso, o aparelho auxiliaria. Fora a questão, né, de sobrevida, atravessar a rua, um barulho intenso, uma situação de perigo. Então, ele vai conseguir ter esse alerta para poder saber como é que se faz para poder compreender. A outra situação é, mesmo ele fazendo a opção pela língua de sinais, pode ser que ele tenha acesso a algum tipo de terapia e ele queira fazer o mais próximo possível a execução desse som. Porque não é porque ele faz uso de Libras que ele está proibido de falar. Não. Ele pode tentar acionar, outra coisa que a gente acha, não é. Muitos surdos gostam de música. E a única forma que ele vai ter de acionar a música é tendo algo que amplifique para ele. E aí ele vai querer ter acesso. Então, assim, aí você fala, mas como assim surdo gosta de música? Pois é, existem muitos surdos que gostam de música, curtem e vão. Aí você fala, e ele aciona isso como? Né? Já existem até baladas de pessoas surdas. E como faz o quê? Né? Essa pessoa, ele não está dizendo que ele tem perda? Bom, esse espaço, em sua grande maioria, ele é revestido de madeira e o surdo percebe esse som pela vibração. A gente não presta atenção na vibração porque a gente ouve, mas se fosse necessário nós sentiríamos. Mas mesmo assim, quando você vê uma caixa de som muito alta, você chega a ver que ela vibra, não é isso? Dá para a gente ver vibrando. Então, essa percepção, se ela vibra e eu consigo enxergar, existe uma vibração em todo esse espaço, que se eu ficasse atenta e não acionasse pela audição e acionasse pela percepção, eu conseguiria perceber também. E o surdo percebe. Então, é assim que ele quer.
Existem surdos que querem cantar, que querem fazer, e ele vai poder fazer. Aí você fala, ah, ele não deveria querer. A gente não escolhe gosto, não é? A pessoa deseja, ela vai fazer. A pessoa quer, ela vai tentar fazer. E aí, nós precisamos saber o quê? Como é que ela vai fazer e oferecer o recurso para ela. Se depois ela desistir, aí é a decisão dela. Não nos compete dizer, você pode acionar isso ou você não pode. Você vai fazer ou você não vai. Nós temos vários tipos. Exemplo, né? Nós temos alguns exemplos de pessoas extremamente felizes no mundo da música e que eram surdos. O mais famoso no mundo da música que era surdo é Beethoven. Ele era surdo. Fala-se, né, nas pesquisas que a Nona Sinfonia foi toda composta ele já sendo surdo. Aí você fala, ai, mas ele não nasceu surdo. Pois é, ele não nasceu surdo, mas ele gostava tanto da música que ele foi acionando essa música pela lembrança do som que ele tinha. Ele ainda manteve a forma para poder compor. E até hoje é uma das músicas mais famosas que a gente tem no mundo, reconhecido no mundo. Se ele ainda tentou, construiu, fez, e nós até hoje ouvimos a música de Beethoven, o que acontece? Existirão outros surdos que vão querer fazer, que vão querer adequar. Naquele tempo, ele não tinha aparelho, hoje talvez, mas na história ainda tem assim, tentativas dele, sabe, de fazer tipo um fone, uma coisa diferenciada que ele tentava para poder acionar o som. E pela memória auditiva dos tons, ele foi e escreveu. Então, essas são situações que a gente pode pensar que é fora do comum, mas que são possíveis, que a pessoa vai querer entrar nesse espaço para poder se adequar. Então, vamos pensando sobre isso, não é? Olha, formas de se ensinar. Ah, então eu ainda posso tentar o oralismo? Eu diria, pode. Está condenado? Não. É a mais efetiva? A resposta é não. Mas ela é possível. Vai dar muito trabalho? Vai. Serve para qualquer pessoa? A resposta é não. Precisava fazer todo um trabalho multidisciplinar com uma fono para poder dar conta dessa questão da emissão, treinar para conseguir adequar, conseguir fazer o som, né, que você precisa. Aí você fala, isso é muito difícil? Claro que é. Quando uma pessoa vem de um outro país e fala a nossa língua, a gente não percebe que ela é de outro país? A gente percebe. Então, se você percebe, é por quê? Porque ela não executa o tipo de som que você espera. Ela é possível? É. Comunicação total ainda dá? Claro que dá. Por que que dá? Dá porque você vai numa loja, a pessoa não sabe língua de sinais, o que você vai fazer? Você vai tentar mímica, você vai desenhar, você vai escrever, você vai tentar alguma forma se fazer entender para que a pessoa faça. E Libras? Bom, Libras, né, o bilinguismo, você vai usar. Vai ser mais efetivo? Vai. Por isso que se defende a ideia de que em espaços que tenha muita gente e que espaços públicos se tenha um tradutor para que possa fazer essa mediação entre o surdo e o ouvinte, tá? Que é como eles chamam. Mas, em todo caso, como é que você vai fazendo? Você vai sabendo desses 3 tipos, dependendo do caso. Então, se o otorrino pode pensar em que tipo de aparelho pode, nós, enquanto professores, precisamos pensar, nesse caso, qual é o tipo adequado de filosofia de ensino que você deve ter para essa pessoa com surdez. Fechando sempre com a família dele, ele e o que se pode ter nesse espaço em que você está. Tudo bem? Então, é isso. E a próxima aula a gente continua.